A paz do Senhor e boa tarde a todos. Eu estava aqui analisando sobre a guerra que está acontecendo lá entre Israel e Hamas, ali na Palestina, e a destruição que está acontecendo lá na Palestina, né, que mais de um terço da cidade lá já foi destruída. A parte norte da cidade praticamente inteira já foi destruída lá em Hamas, na Palestina. E estudando aqui as escrituras, né, nós sabemos que o rei Dário teria assumido o reinado lá na Babilônia. O reinado de Nabucodonosor tinha sido dividido, né, entre os Círios. E aí vemos aqui Alexandre Magno, né? Ele derrotou o rei Dário. Magno, Alexandre, era filho de Filipe. Depois dele derrotar Magno, ele começou a reinar no lugar de Dário, depois de derrotar Dário. E nós vamos estudando aqui, nós vemos que no 12º ano do seu reinado, ele adoece. Aí ele convoca todos os príncipes, né, que ele tinha criado ali desde pequeno. Ele tinha educado esses príncipes, esses nobres, e ele dividiu o reino, né, o reino que ele tinha tornado um rei muito soberano. Ele tinha subjugado, naquela época ali, as extremidades do mundo, né? Todos os reinos estavam já sob o comando dele. E ele dividiu, né, com esses nobres que ele tinha educado desde pequeno. E estudando aqui, nós vamos ver que entre esses nobres que ele elegeu para dar seguimento ao seu reinado, que ele tinha um reinado muito cruel, muito bárbaro. Ele era um homem ímpio, segundo a Bíblia, ele era iníquo, e nasce entre eles um dos príncipes que vai se tornar rei também, chamado Antíoco IV, né? Epífanes, o helenismo na Palestina. Ele se tornou, esse Antíoco aqui, ele se tornou pior do que o Alexandre. Ele fez barbárie. Ele começou a tomar todos os reinos. Ele formou um exército muito grande, e ele resolveu tomar o Egito também. Naquela época, o rei do Egito era o Ptolomeu, e ele tomou o Egito, né, matando muitas pessoas lá e tomando todas as cidades fortes do Egito, todo o despojo do Egito. Mas não contente com o que ele tinha feito, né, tinha voltado para sua terra lá, aí ele resolveu tomar Israel também. Ele falou assim: vamos contra Israel e vamos dissipar esse povo. E ele partiu para cima de Israel e matou muita gente lá em Israel na época. Aqui fala que os casados, novos casados, a cama, o leito nupcial tornou-se luto, né, que as mulheres e tinha recém-casada ficaram viúvas, porque esse rei chegou lá com seu exército e não poupou ninguém. Ele tomou todos os utensílios do templo, todo o ouro, arrancou toda a fachada do templo. Ele foi o rei que tirou tudo que tinha no templo. Ele fez um estrago, né, lá em Israel naquela época. E aí, quando a gente vai ver, né, o que está acontecendo na Palestina hoje, eu acredito que seja pelo retrato do passado. Aquilo que foi lá no passado hoje está refletindo no presente. No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 24, nós encontramos uma passagem que vai praticamente falar desse rei. Não fala o nome dele,
Mas a passagem de Daniel capítulo 24 diz assim: e quanto às 10 pontas, aqui está falando da besta que Daniel tinha visto com 10 chifres. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Esse rei, esse Antíoco aqui, quando ele começou a reinar, ele fez barbárie, porque ele começou, dentro do seu reinado mesmo ali, tirar aqueles que estavam atrapalhando o seu caminho. E nós vemos que, quando ele se levanta contra Israel, ele causa uma destruição na Israel, naquela época. Nós sabemos que depois do exílio da Babilônia, Israel volta para sua terra, o templo de Israel já tinha sido edificado, que temos a passagem ali, né, de Jeremias, dos profetas ali que foram lá, né, para reedificar os muros de Jerusalém, o templo. Só que depois desse templo feito, ele foi destruído novamente. Aqui fala do exílio dos 400 anos, do silêncio de Deus, onde o povo pereceu bastante. Mas o povo pereceu porque o povo, depois que saiu do exílio, foi para a sua terra, eles acharam que deveria fazer aliança com os povos pagãos novamente. E ele fez aliança com esses pagãos e pagaram um preço muito alto por causa disso. Nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos, né? A quem nós vamos dar as mãos, se essa aliança vai nos fazer bem ou se ela vai nos prejudicar, se ela vai nos levantar ou se ela vai nos derrubar. Nós temos que ter muito cuidado com as alianças, né? Temos que orar a Deus, perguntar para Deus se é da vontade de Deus que isso aconteça, se esse projeto que está vindo aí, né, para nossa mão, se é um projeto aprovado por Deus, se é da permissão de Deus ou se é da vontade de Deus, porque nós sabemos que existe a permissão de Deus e a vontade de Deus. A vontade de Deus é quando nós atendemos o querer de Deus. A permissão de Deus é quando nós insistimos em algo que não tem aprovação de Deus, mas Ele permite acontecer porque nós queremos, nós insistimos. Aí as coisas acontecem. Pode muitas vezes não dar certo, pode muitas vezes custar caro, pode muitas vezes ser a destruição, pode ser a perdição, né? Pode nos trazer um prejuízo muito grande. Então nós temos que saber a diferença entre vontade e permissão, porque Deus permite aquilo que nós queremos fazer, mas quando é da vontade de Deus, da aprovação de Deus, é aquilo que nós fazemos quando estamos dentro da orientação de Deus. Muitas vezes oramos, e antes de Deus responder, nós começamos a agir, antes disso acontecer. Não vamos fazer assim, vamos fazer dentro da vontade de Deus. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, né? E deixar Deus responder para que as coisas aconteçam na nossa vida. Que todos tenham uma boa tarde, né? Daqui a pouquinho tem culto na igreja. Eu creio que o Senhor vai operar maravilhas nesta noite, porque a presença do Senhor é notória no meio dos crentes. Amém? Que a paz de Jesus seja sobre todos.